Você já percebeu quantas vezes por dia você fala demais? Quantas vezes você conta seus planos, seus sonhos, suas ideias para pessoas que nem sequer torcem por você? E depois se pergunta por que nada sai como esperava? Por que os resultados demoram tanto para chegar? Por que você se sente sempre vulnerável e exposto? Eu sou Salomão. E durante minha vida acumulei riquezas inimagináveis não apenas porque sabia quando falar, mas principalmente porque dominei a arte de quando permanecer em silêncio. O homem que fala demais entrega seu poder. O homem que domina o silêncio multiplica sua força. Imagine por um momento como seria sua vida se você parasse de desperdiçar energia explicando seus movimentos para quem não importa. Imagine como seus objetivos cresceriam se você deixasse de alimentar a inveja alheia com suas conquistas antes mesmo delas se concretizarem. Imagine a paz que você sentiria ao não precisar mais provar nada para ninguém, ao simplesmente agir e surpreender com resultados. Este não é mais um vídeo sobre motivação barata. Este é um chamado para você se tornar uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que protege seus sonhos como um tesouro, que multiplica sua energia ao invés de dissipá-la, que cresce em silêncio enquanto outros se perdem em conversas vazias. O silêncio não é ausência de poder. O silêncio é a presença da sabedoria estratégica. E hoje você vai descobrir como transformar essa arma ancestral na chave da sua evolução pessoal e financeira. Se você está cansado de viver exposto e vulnerável, se você quer finalmente proteger seus planos e multiplicar seus resultados, então você precisa ficar até o final deste vídeo. E se essa mensagem já está tocando algo profundo dentro de você, se inscreva no canal agora, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a trajetória da sua vida. Número 1. O silêncio como escudo. Você já sentiu aquela dor no peito quando contou um sonho importante para alguém e viu nos olhos dessa pessoa uma mistura de descrença e inveja? Já percebeu como seus planos mais preciosos murcham quando você os expõe antes do tempo certo? Esta é uma ferida que todos nós carregamos, mas poucos têm coragem de admitir. A verdade dolorosa é que vivemos em um mundo onde compartilhar demais é sinônimo de se sabotar. Eu sou Salomão, e em minha jornada para me tornar o homem mais próspero da história, aprendi que o primeiro e mais fundamental princípio da riqueza não está no que você faz, mas no que você escolhe não dizer. O silêncio não é apenas uma virtude, é a armadura mais poderosa que você pode vestir para proteger aquilo que ainda está nascendo em sua vida. Imagine um jardim secreto onde suas ideias mais valiosas crescem protegidas dos ventos destrutivos do mundo exterior. Cada palavra prematura que você fala é como abrir o portão desse jardim para que estranhos pisoteiem suas mudas ainda frágeis. O silêncio é o muro alto que mantém seus sonhos seguros até que tenham força suficiente para resistir às tempestades. Havia um comerciante em meu reino que possuía uma visão brilhante para expandir suas rotas comerciais. Era um plano que poderia multiplicar sua riqueza em 10 vezes. Mas este homem tinha o hábito fatal de compartilhar cada detalhe de suas estratégias com qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Em poucos meses, vi 3 de seus concorrentes implementarem versões de sua própria ideia, enquanto ele ainda estava explicando seu plano para mais pessoas. Quando finalmente decidiu agir, o mercado já estava saturado. Sua generosidade em compartilhar informações custou-lhe uma fortuna e anos de trabalho. O momento da virada em sua vida acontece quando você compreende que seus planos são sementes preciosas que precisam germinar na escuridão antes de ver a luz. A exposição prematura mata mais sonhos do que a falta de recursos ou habilidades. Quando você aprende a guardar suas intenções como um tesouro secreto, você está literalmente protegendo seu futuro financeiro e emocional. A mente humana é como um vaso de água cristalina.
Cada pessoa com quem você compartilha seus planos joga uma pedra nesse vaso, criando ondas que turvar sua clareza mental. Logo você não consegue mais ver o fundo, não consegue mais distinguir entre sua própria visão e as opiniões confusas que coletou pelo caminho. O silêncio mantém sua mente limpa como um espelho, capaz de refletir perfeitamente a realidade e as oportunidades que se apresentam. Pratique este exercício comigo agora. Pense no seu maior objetivo atual, aquele que faz seu coração acelerar quando você imagina sua concretização. Agora me responda honestamente. Quantas pessoas já sabem sobre este objetivo? Se a resposta for mais de 3, você já comprometeu significativamente suas chances de sucesso. Cada pessoa adicional que conhece seus planos é uma variável imprevisível que pode influenciar, conscientemente ou não, o resultado final. O silêncio é seu escudo contra 3 inimigos mortais dos seus sonhos. Primeiro, a sabotagem ativa daqueles que se sentem ameaçados por sua possível ascensão. Segundo, a inveja passiva que drena sua energia através de comentários aparentemente inocentes que plantam sementes de dúvida em sua mente. Terceiro, a interferência bem-intencionada de pessoas que querem ajudar, mas acabam complicando processos que funcionariam melhor sem sua intervenção. Quando você mantém seus planos em silêncio, você cria um campo de força invisível ao seu redor. As pessoas não podem atacar aquilo que não conhecem, não podem invejar aquilo que não sabem que existe e não podem interferir em processos que permanecem ocultos. Você se torna como um general que move suas tropas à noite, conquistando territórios enquanto o inimigo ainda está dormindo. A proteção do silêncio vai além dos aspectos práticos. Há uma dimensão energética profunda nisso. Cada palavra que você fala carrega parte da energia criativa que deveria estar sendo direcionada para a materialização dos seus objetivos. Quando você fala demais sobre seus planos, você está literalmente transferindo a energia de criação para o ato de explicação. É como tentar encher um balde furado. Por mais energia que você coloque, ela escoa através das palavras desnecessárias. O homem sábio compreende que o silêncio não é ausência de comunicação, mas sim comunicação no seu nível mais elevado. É a linguagem dos reis, dos sábios e dos verdadeiramente prósperos. Quando você domina a arte do silêncio estratégico, você não apenas protege seus planos, você os potencializa. Na quietude da não expressão, suas ideias ganham força, suas estratégias se refinam e sua determinação se solidifica como pedra. Lembre-se sempre, o escudo mais forte não é feito de metal ou madeira, mas de disciplina interior para manter a boca fechada quando todos ao seu redor querem que você a abra. Proteja seus sonhos como um dragão protege seu tesouro, e você verá como eles crescem poderosos na segurança do seu silêncio. Número 2. O silêncio como multiplicador. Existe uma tragédia silenciosa que acontece todos os dias na vida de milhões de pessoas, e talvez na sua também. É a tragédia de desperdiçar o recurso mais precioso que possuímos, nossa capacidade de pensamento profundo, em conversas vazias e explicações desnecessárias. Você já parou para calcular quantas horas por semana você gasta falando sobre suas ideias ao invés de desenvolvê-las? Quantos momentos de clareza mental você perdeu porque estava ocupado demais explicando seus pensamentos para outros? A multiplicação verdadeira acontece no silêncio. Esta não é uma teoria filosófica abstrata, mas uma lei fundamental da criação que observei durante décadas de construção de riqueza. Quando você fala menos, você pensa melhor. Quando você pensa melhor, você age com mais precisão. Quando você age com mais precisão, seus resultados se multiplicam exponencialmente. Visualize sua mente como uma usina de energia nuclear.
Toda vez que você abre a boca para explicar uma ideia prematura, você está liberando energia que deveria estar sendo concentrada para gerar resultados concretos. É como se você abrisse um vazamento na usina. A energia escapa, a pressão diminui, e o que poderia mover montanhas mal consegue acender uma lâmpada. Conheci um arquiteto em Jerusalém que possuía uma mente brilhante para design. Suas primeiras construções eram obras de arte que chamavam a atenção de todos na cidade. Porém, ele tinha o hábito compulsivo de discutir cada detalhe de seus projetos com qualquer pessoa que demonstrasse o mínimo interesse. Passava horas em tavernas explicando suas técnicas, compartilhando seus segredos, debatendo filosofias arquitetônicas. Com o tempo, percebi que quanto mais ele falava sobre arquitetura, menos tempo dedicava a realmente construir. Suas obras se tornaram menos inovadoras, menos impactantes. Ele havia se tornado mais um teórico do que um criador. A conversa havia consumido sua criatividade. A virada fundamental acontece quando você percebe que o ato de falar sobre algo não é o mesmo que fazer esse algo. Na verdade, neurologicamente, seu cérebro interpreta a explicação detalhada de um plano como se fosse a execução parcial desse plano. Você ganha uma satisfação prematura que diminui sua motivação real para agir. É por isso que as pessoas que mais falam sobre seus objetivos são frequentemente as que menos os alcançam. O silêncio cria um vácuo poderoso em sua mente. Este vácuo não é vazio, é potencial puro esperando para ser direcionado. Quando você para de desperdiçar energia mental em explicações, toda essa energia se concentra na elaboração, no refinamento e na execução das suas ideias. É como fechar todas as torneiras de uma casa para que a pressão da água se intensifique na única torneira que realmente importa. Observe como funciona a multiplicação no reino da natureza. Uma semente cresce em silêncio absoluto sob a terra. Nenhum agricultor sábio fica cavando todos os dias para verificar o progresso da semente ou explicando para ela como crescer. O crescimento acontece na quietude, na escuridão, longe dos olhares e das interferências externas. Quando a planta finalmente emerge, ela surge com força total, pronta para dar frutos. Seus projetos seguem a mesma lei natural. Eles precisam de um período de incubação silenciosa, onde podem se desenvolver sem pressões externas, sem a necessidade de justificar sua existência, sem a interferência de opiniões prematuras. Neste silêncio fértil, suas ideias não apenas crescem, elas se multiplicam, gerando desdobramentos e oportunidades que você jamais imaginaria se estivesse ocupado demais falando sobre elas. A matemática do silêncio é simples, mas poderosa. Cada hora que você não gasta explicando, é uma hora a mais disponível para pensar profundamente. Cada pensamento profundo gera 3 insights novos. Cada insight novo abre 2 possibilidades de ação. Cada ação bem executada multiplica seus resultados por um fator de 5. Esta é a progressão geométrica do silêncio estratégico. Quando você elimina o ruído da sua vida, você começa a ouvir frequências que estavam sendo mascaradas. Você percebe padrões no mercado que passavam despercebidos. Você identifica oportunidades que outros perdem porque estão ocupados demais falando. Você desenvolve uma intuição aguçada que só funciona no silêncio, como um sonar que precisa de quietude para detectar objetos distantes. O homem que domina o silêncio multiplicador desenvolve uma qualidade rara na nossa era de ruído constante, a capacidade de concentração profunda. Enquanto seus contemporâneos pulam de uma conversa para outra, de uma explicação para outra, de uma justificativa para outra, você mergulha fundo nas águas cristalinas do pensamento puro. Nesta profundidade, você encontra pérolas de sabedoria e oportunidade que ficam invisíveis para aqueles que permanecem na superfície barulhenta. Pratique agora este exercício de multiplicação.
Pegue seu projeto mais importante e estabeleça um período de silêncio total sobre ele por 30 dias. Não fale sobre este projeto com ninguém, exceto quando absolutamente necessário para sua execução. Use toda a energia que gastaria em explicações para pensar, planejar e agir. Ao final destes 30 dias, compare o progresso real com o progresso que você normalmente obteria falando sobre o projeto. Você ficará impressionado com a diferença. O silêncio não subtrai, multiplica, não limita, expande, não enfraquece, potencializa. Quando você compreende que suas palavras são sementes de energia que devem ser plantadas com sabedoria, você para de desperdiçá-las em terrenos inférteis e passa a cultivá-las no solo rico da ação concentrada. Número 3. Crescimento acelerado através da discrição. Você já se sentiu esgotado depois de passar horas explicando suas ideias para pessoas que, no fundo, não têm o menor interesse em vê-las realizadas? Já experimentou aquela sensação frustrante de ter energia para sonhar, mas não ter energia suficiente para executar? Esta é a maldição do homem que não compreende o poder da discrição. Ele gasta sua força vital tentando convencer o mundo ao invés de transformar sua própria realidade. A discrição é o combustível secreto do crescimento acelerado. Não é timidez, não é introversão, não é medo. É estratégia pura aplicada ao gerenciamento da sua energia pessoal. Cada momento que você dedica a provar algo para alguém é um momento roubado da construção da prova real, seus resultados concretos. Imagine um rio que flui com força total quando seu leito é estreito e profundo, mas se torna um pântano raso quando se espalha por uma planície muito ampla. Sua energia pessoal segue a mesma dinâmica. Quando você a concentra discretamente em poucos objetivos bem definidos, ela se torna uma corrente poderosa capaz de mover obstáculos gigantescos. Quando você a dispersa tentando impressionar múltiplas audiências, ela se torna uma força fraca que mal consegue mover pequenas pedras. Havia em meu reino um jovem comerciante que possuía uma ambição ardente de estabelecer uma nova rota comercial que conectaria nossos mercados com terras distantes. Ele tinha conhecimento, recursos iniciais e conexões necessárias. Porém, este jovem sentia uma necessidade constante de validação. Passava seus dias nos mercados não apenas negociando, mas explicando para qualquer um que quisesse ouvir como sua nova rota revolucionaria o comércio. Organizava reuniões desnecessárias, fazia apresentações elaboradas, buscava a aprovação de pessoas que nada podiam contribuir para seu sucesso. Em 2 anos, ele havia falado tanto sobre sua rota comercial que 3 grupos de comerciantes mais discretos implementaram versões similares enquanto ele ainda estava ocupado demais explicando para realmente agir. Sua necessidade de reconhecimento custou-lhe a oportunidade de sua vida. O ponto de transformação chega quando você percebe que a verdadeira força reside na execução silenciosa, não na explicação barulhenta. Cada interrupção que você aceita, cada pergunta desnecessária que você responde, cada justificativa que você oferece é uma rachadura na sua concentração que permite que sua energia escape. A discrição cria um estado mental único que os psicólogos chamam de fluxo profundo. É aquele estado onde você perde a noção do tempo porque está completamente imerso na execução. Neste estado, sua produtividade não aumenta linearmente, ela explode exponencialmente. 1 hora de trabalho em fluxo profundo vale mais do que 10 horas de trabalho, interrompido por conversas e explicações. Quando você trabalha discretamente, você desenvolve um relacionamento íntimo com seus projetos. Você conhece cada detalhe, cada nuance, cada possibilidade porque não está dividindo sua atenção entre fazer e explicar.
Esta intimidade profunda gera insights que só são possíveis no silêncio da concentração total. Você começa a perceber padrões sutis, a antecipar problemas antes que se manifestem, a identificar oportunidades que passariam despercebidas se sua mente estivesse fragmentada. A força interior que nasce do trabalho discreto é diferente de qualquer outra forma de poder. Não é uma força que precisa ser demonstrada ou validada externamente. É uma confiança sólida que vem do conhecimento íntimo da sua própria capacidade de transformar intenções em realidade. Quando você constrói esta força através da prática silenciosa, você se torna imune às opiniões alheias, porque sua autoestima não depende mais da aprovação externa. Observe como os grandes mestres de qualquer área desenvolveram suas habilidades. Não foi dando palestras sobre suas técnicas antes de dominá-las. Não foi explicando suas teorias para quem quisesse ouvir. Foi através de horas incontáveis de prática silenciosa, de experimentação discreta, de refinamento constante longe dos olhares críticos do mundo. O violinista virtuoso não convida a plateia para assistir seus exercícios diários. O escritor genial não narra cada parágrafo enquanto o escreve. Eles crescem na quietude até estarem prontos para se manifestar com maestria total. A discrição elimina uma das maiores fontes de desperdício energético na vida moderna: a necessidade de gerenciar a impressão que causamos nos outros. Quando você para de se preocupar com o que as pessoas pensam sobre seus métodos e se concentra exclusivamente nos resultados que quer alcançar, você libera uma quantidade impressionante de energia mental que pode ser redirecionada para a ação produtiva. Estabeleça agora mesmo um período sagrado de discrição total em sua rotina. Pode ser 2 horas pela manhã, pode ser um dia da semana, pode ser uma semana por mês. Durante este período, você trabalha exclusivamente nos seus objetivos mais importantes sem falar sobre eles com ninguém, sem postar sobre eles nas redes sociais, sem buscar validação ou conselhos. Apenas você, seus objetivos e a ação pura. A discrição não é sobre esconder seus sucessos do mundo. É sobre proteger seu processo de criação até que ele esteja forte o suficiente para resistir às turbulências externas. É sobre respeitar o tempo sagrado de gestação que toda grande conquista requer. Quando você domina a arte do crescimento discreto, você se torna como um iceberg. O que as pessoas veem na superfície é apenas uma pequena fração do poder real que você desenvolveu nas profundezas silenciosas da sua dedicação. E quando chega o momento de se manifestar, o impacto é avassalador porque foi construído na solidez do trabalho íntimo e concentrado. Número 4. A psicologia por trás do silêncio. Você já notou como as pessoas reagem de forma completamente diferente na presença de alguém que fala pouco? Já observou como um comentário de uma pessoa silenciosa carrega muito mais peso do que um discurso inteiro de alguém que fala compulsivamente? Existe uma dinâmica psicológica profunda operando aqui, uma dinâmica que poucos compreendem, mas que, uma vez dominada, transforma completamente seu poder de influência no mundo. O silêncio mexe com algo primitivo na psique humana. Quando você não fala, você força as outras pessoas a preencher o vácuo com suas próprias projeções, medos e expectativas. Elas começam a imaginar que você sabe mais do que demonstra, que possui mais recursos do que revela, que tem mais poder do que admite. O silêncio se torna um espelho onde os outros veem refletidas suas próprias inseguranças e ambições. Imagine um predador na natureza que observa silenciosamente suas presas antes do ataque. Não é o rugido que intimida, é a quietude absoluta que precede a ação. O silêncio cria uma tensão psicológica que mantém todos ao seu redor em estado de alerta elevado. Eles sabem que algo importante está acontecendo, mas não conseguem identificar exatamente o que.
Esta incerteza gera uma forma sutil, mas poderosa de controle sobre as dinâmicas sociais. Conheci um conselheiro em minha corte que nunca falava mais de 3 frases em qualquer reunião, mas suas poucas palavras determinavam o curso de decisões que afetavam todo o reino. Enquanto outros conselheiros disputavam atenção através de discursos elaborados e argumentações complexas, este homem simplesmente observava, escutava e, ocasionalmente, oferecia uma perspectiva concisa que iluminava aspectos que todos os outros haviam perdido. Sua influência não vinha do volume de suas palavras, mas da precisão cirúrgica com que as utilizava. O silêncio havia se tornado sua ferramenta de poder mais eficaz. A transformação psicológica acontece quando você compreende que o silêncio não é passividade, é atividade no seu nível mais sofisticado. Enquanto outros falam, você processa informações. Enquanto outros se expõem, você se posiciona estrategicamente. Enquanto outros disputam o espaço sonoro, você conquista espaço mental. Esta é uma forma de liderança que opera nas frequências mais profundas da comunicação humana. O cérebro humano está programado para interpretar o silêncio como sinal de sabedoria e autocontrole. Em estudos neurológicos, descobriu-se que quando encontramos alguém que fala pouco mas com propósito, nossa mente automaticamente atribui a esta pessoa características como inteligência superior, estabilidade emocional e competência elevada. É um mecanismo evolutivo que nos fez sobreviver em grupos sociais complexos, respeitando aqueles que demonstravam contenção e precisão na comunicação. Quando você domina a psicologia do silêncio, você desenvolve um tipo único de presença. Não é uma presença que grita por atenção, é uma presença que naturalmente magnetiza a atenção. As pessoas começam a se inclinar para ouvir quando você fala, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Suas palavras ganham peso porque são escassas. Seus insights se tornam valiosos porque são raros. A autoridade natural emerge não do que você diz, mas de como você escolhe quando e onde dizer. Um homem que fala sobre tudo tem autoridade sobre nada. Um homem que fala seletivamente desenvolve autoridade sobre os tópicos que escolhe abordar. Esta seletividade cria uma percepção de expertise especializada que é muito mais poderosa do que conhecimento generalizado. Existe também uma dimensão energética profunda nesta dinâmica. Pessoas que falam compulsivamente irradiam uma energia de necessidade, de carência, de ansiedade por validação. Esta energia é repelente em níveis subconscientes. Por outro lado, pessoas que falam com propósito irradiam uma energia de completude, de autoconfiança, de poder contido. Esta energia é magneticamente atraente. O silêncio lhe dá uma vantagem psicológica tremenda sobre pessoas que não conseguem controlar sua necessidade de falar. Enquanto elas revelam suas cartas através de cada palavra desnecessária, você mantém sua mão oculta. Enquanto elas se desgastam em explicações defensivas, você conserva sua energia para momentos de máximo impacto. Enquanto elas se tornam previsíveis através da verbosidade, você permanece um mistério intrigante. Pratique este exercício psicológico. Na próxima reunião social ou profissional de que participar, estabeleça para si mesmo que você só falará quando tiver algo genuinamente valioso para contribuir. Observe como a dinâmica do grupo muda. Perceba como as pessoas começam a prestar mais atenção quando você se manifesta. Note como suas palavras ecoam por mais tempo na mente dos outros simplesmente porque foram precedidas por silêncio pensativo. A psicologia do silêncio também protege você de uma das armadilhas mais comuns da comunicação humana, o impulso de preencher cada pausa com palavras. Quando você se sente confortável com o silêncio, você força os outros a se tornarem mais autênticos e reveladores em suas comunicações. Eles sentem uma pressão sutil para preencher o espaço sonoro, frequentemente revelando mais do que pretendiam.
O verdadeiro poder psicológico do silêncio reside na sua capacidade de criar um campo de força invisível ao seu redor. Este campo não agride nem intimida abertamente, mas estabelece um perímetro de respeito que outros hesitam em cruzar sem permissão. Você se torna como um templo silencioso em uma cidade barulhenta. As pessoas naturalmente baixam a voz e elevam sua consciência quando entram em sua presença. Lembre-se sempre: em um mundo onde todos estão gritando para serem ouvidos, aquele que sussurra sabiamente se torna o mais poderoso de todos. Número 5. A sabedoria de Salomão sobre permanecer calado. Existe uma ferida profunda na alma de muitos homens que eu reconheço imediatamente. A ferida de ter falado demais nos momentos cruciais da vida. Você já disse algo que sabia que deveria ter guardado para si? Já revelou um pensamento íntimo que foi usado contra você? Já ofereceu uma opinião que transformou um aliado em adversário? Esta dor é universalmente humana, mas poucos aprendem sua lição mais valiosa. Quando escrevi que até mesmo o tolo, ao permanecer calado, é considerado sábio, eu estava revelando uma das leis mais fundamentais da existência humana. A sabedoria não é medida pelo que você sabe, mas pelo que você escolhe não dizer. O homem verdadeiramente inteligente não é aquele que tem respostas para tudo, mas aquele que sabe quando suas respostas devem permanecer não pronunciadas. Visualize a sabedoria como uma fonte cristalina nas montanhas. Quando você a acessa constantemente, bebendo e compartilhando suas águas com todos que passam, logo ela se torna turva e contaminada pela interferência constante. Mas quando você protege esta fonte, permitindo que apenas alguns poucos dignos dela se aproximem nos momentos certos, ela permanece pura e potente, capaz de saciar a sede mais profunda quando realmente importa. Durante meus anos como rei, presenciei a queda de incontáveis homens brilhantes que possuíam todos os recursos para prosperar, exceto o autocontrole sobre suas próprias palavras. Lembro-me particularmente de um general talentoso que comandava os exércitos do norte. Ele tinha habilidades militares excepcionais, lealdade inquestionável e coragem inspiradora. Porém, em cada reunião de estratégia, este homem sentia a necessidade compulsiva de demonstrar seu conhecimento através de longos discursos sobre táticas, análises detalhadas de batalhas anteriores e críticas elaboradas aos métodos de outros generais. Suas palavras eram inteligentes, mas sua timing era desastroso. Ele falava quando deveria escutar, criticava quando deveria apoiar e revelava estratégias quando deveria mantê-las secretas. Em menos de 2 anos, ele havia criado tantos atritos desnecessários que tive que transferi-lo para um posto menor. Sua boca havia destruído o que sua competência havia construído. O momento da verdadeira maturidade chega quando você percebe que sua mente é como um cofre precioso que não deve ser aberto para qualquer pessoa que demonstre curiosidade casual. Cada pensamento profundo, cada insight valioso, cada plano importante é um tesouro que deve ser compartilhado apenas com aqueles que podem verdadeiramente valorizá-lo e protegê-lo. O autodomínio sobre as palavras é a forma mais elevada de autodomínio. É mais difícil do que controlar seus impulsos físicos, porque as palavras parecem inofensivas até que saem de sua boca. Mas, uma vez pronunciadas, elas ganham vida própria, viajam por caminhos que você não pode controlar e criam consequências que você não pode desfazer. O homem que controla suas palavras controla seu destino. A maturidade verdadeira se revela não no que você fala, mas no que você escolhe não falar. Qualquer criança pode expressar cada pensamento que cruza sua mente. Apenas o adulto sábio possui a disciplina interior para filtrar seus pensamentos através do crivo da necessidade, do timing apropriado e do benefício real.
Observe como os homens mais prósperos que conheci ao longo de minha vida desenvolveram uma característica comum. Eles faziam mais perguntas do que ofereciam declarações. Eles escutavam mais do que falavam. Eles observavam mais do que se exibiam. Esta não era timidez ou insegurança. Era estratégia consciente baseada na compreensão de que cada palavra carrega energia e deve ser investida com sabedoria. Quando você comete o erro de falar demais, você está literalmente desperdiçando sua autoridade pessoal. Cada palavra desnecessária é uma moeda de influência jogada fora. Logo você se encontra em uma posição onde precisa falar ainda mais para reconquistar a atenção e o respeito que perdeu através da verbosidade. É um ciclo vicioso que leva à irrelevância comunicacional. A prosperidade genuína flui naturalmente para aqueles que aprenderam a economia das palavras. Eles falam pouco, mas quando falam, suas palavras carregam peso. Eles fazem poucas promessas, mas cumprem todas. Eles oferecem poucos conselhos, mas cada conselho transforma vidas. Esta escassez calculada cria um valor percebido que nenhuma abundância verbal pode igualar. Pratique agora mesmo esta disciplina ancestral. Estabeleça para si mesmo que pelos próximos 7 dias você só falará quando suas palavras puderem genuinamente melhorar uma situação, resolver um problema ou edificar uma pessoa. Elimine completamente as conversas que servem apenas para preencher silêncios desconfortáveis. Verá como sua presença se torna mais magnética e suas palavras mais impactantes. A sabedoria do silêncio também protege você de um dos erros mais custosos na construção de riqueza, a tendência de negociar consigo mesmo em voz alta. Quando você verbaliza suas dúvidas, seus medos ou suas hesitações, você está literalmente programando sua mente subconsciente para o fracasso. O homem sábio processa seus conflitos internos em silêncio e comunica apenas suas decisões finais. Existe uma profundidade espiritual no silêncio sábio que transcende estratégia. Quando você domina suas palavras, você está demonstrando domínio sobre uma das forças mais poderosas do universo, a força criativa da linguagem. Esta demonstração de controle consciente alinha você com as leis fundamentais da criação, onde o silêncio precede toda manifestação poderosa. Lembre-se sempre desta verdade eterna. O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque tem que dizer algo. Qual destes dois homens você escolhe ser hoje? Número 6. Como praticar o silêncio estratégico? Você está cansado de ver suas ideias serem executadas por outras pessoas enquanto você ainda está explicando por que elas são brilhantes. Frustrado por perceber que quanto mais você fala sobre seus planos, menos motivação sente para executá-los? Esta é a dor silenciosa de quem nunca aprendeu que o silêncio não é uma habilidade passiva que você possui naturalmente, mas uma disciplina ativa que precisa ser desenvolvida com a mesma intensidade que um músico desenvolve sua técnica. O silêncio estratégico não é apenas ficar quieto. É um sistema complexo de escolhas conscientes sobre quando, como, com quem e sobre o que você decide se comunicar. É a diferença entre ser mudo por medo e ser seletivo por sabedoria. É transformar sua boca de um vazamento constante de energia em um instrumento de precisão cirúrgica. Imagine um arqueiro mestre que não dispara flechas aleatoriamente para todos os lados, mas escolhe cuidadosamente cada alvo, calcula cada ângulo e libera cada flecha apenas quando tem certeza de que atingirá exatamente onde pretende. Suas palavras devem seguir a mesma disciplina. Cada uma deve ter um propósito específico, um timing perfeito e um resultado planejado. Havia em meus domínios um jovem escriba que possuía uma mente excepcional para estratégias comerciais. Ele trabalhava no arquivo real e tinha acesso a informações privilegiadas sobre rotas comerciais, tratados com outras nações,
e movimentos econômicos que poderiam gerar fortunas para quem soubesse interpretá-los corretamente. Inicialmente, este jovem cometia o erro fatal de compartilhar suas análises brilhantes com qualquer colega que demonstrasse interesse. Suas ideias eram roubadas sistematicamente por comerciantes mais experientes que tinham recursos para executá-las, enquanto ele ainda estava teorizando. Até que um dia ele decidiu implementar uma disciplina rigorosa. Por 6 meses, não falaria sobre nenhuma oportunidade comercial que identificasse. Em vez disso, usaria toda sua energia para desenvolver secretamente um plano de ação detalhado. Quando finalmente agiu, suas primeiras 3 transações geraram mais riqueza do que todos os anos anteriores de explicações inteligentes. Ele havia descoberto que o silêncio não é ausência de comunicação, mas comunicação no seu nível mais elevado. A primeira lei do silêncio estratégico é esta: pare completamente de compartilhar planos com pessoas que não estão ativamente contribuindo para sua execução. Esta é uma regra sem exceções. Se alguém não está investindo tempo, energia ou recursos no seu projeto, esta pessoa não precisa conhecer os detalhes do projeto. É simples, mas revolucionário quando aplicado consistentemente. A segunda lei é desenvolver a habilidade de escutar mais do que falar em qualquer conversa. Estabeleça uma meta matemática. Em toda interação social, você deve fazer pelo menos 3 perguntas genuínas para cada declaração que oferece. Esta proporção inverte completamente a dinâmica típica onde as pessoas competem para falar mais, e coloca você na posição de poder onde está coletando informações valiosas enquanto outros estão desperdiçando as suas. A terceira disciplina é criar períodos sagrados de silêncio total sobre seus objetivos mais importantes. Escolha um projeto crucial em sua vida e estabeleça um período de 90 dias durante os quais você não falará sobre este projeto com absolutamente ninguém, exceto quando for essencial para sua execução prática. Use toda a energia que normalmente gastaria em explicações para pensar, planejar e agir. Esta prática desenvolverá sua capacidade de concentração profunda de forma dramática. A quarta técnica é aprender a arte da resposta incompleta. Quando alguém faz uma pergunta sobre seus planos ou projetos, desenvolva a habilidade de responder de forma que satisfaça a curiosidade da pessoa sem revelar informações estratégicas. Por exemplo, se perguntarem sobre seu novo negócio, responda: estou explorando algumas oportunidades no setor de tecnologia, ao invés de explicar detalhadamente sua estratégia de marketing, seus recursos financeiros e seus prazos específicos. A quinta disciplina é usar o silêncio como ferramenta de observação e aprendizado. Em reuniões, negociações ou conversas importantes, pratique permanecer em silêncio por períodos mais longos do que se sente naturalmente confortável. Este desconforto controlado força você a prestar atenção a nuances da comunicação que normalmente perderia se estivesse ocupado preparando sua próxima fala. Você começará a perceber linguagem corporal, tonalidades emocionais e subentendidos que revelam informações muito mais valiosas do que as palavras explícitas. Estabeleça também a prática do silêncio digital. Suas redes sociais devem refletir sua disciplina de comunicação. Pare de postar sobre cada ideia, cada plano, cada pequeno progresso. Reserve suas publicações para resultados concretos e conquistas já consolidadas. Esta disciplina digital protege seus projetos da interferência virtual e elimina a tentação de buscar validação prematura através de curtidas e comentários. Desenvolva rituais diários de silêncio contemplativo. Dedique pelo menos 20 minutos por dia a ficar em silêncio completo, sem música, sem estímulos externos, apenas você e seus pensamentos. Este período não é meditação no sentido espiritual, é treinamento prático para se sentir confortável com o silêncio.
Muitas pessoas falam compulsivamente porque têm pavor de enfrentar seus próprios pensamentos sem distrações. A técnica mais avançada é aprender a usar o silêncio como ferramenta de poder em negociações e conversas importantes. Quando alguém faz uma oferta ou proposta, resista ao impulso de responder imediatamente. Permita que um silêncio pensativo preencha o espaço. Este silêncio cria pressão psicológica que frequentemente leva a pessoa a melhorar espontaneamente sua oferta ou revelar informações adicionais que trabalham a seu favor. Implemente estes métodos gradualmente, mas com consistência absoluta. O silêncio estratégico é como construir músculos, requer exercício regular e progressivo. Comece com pequenos períodos e desafios menores e vá aumentando gradualmente sua capacidade de manter o controle sobre suas palavras mesmo sob pressão social. O resultado final desta prática não é se tornar uma pessoa antissocial ou misteriosa por afetação. É desenvolver a capacidade de comunicar com precisão cirúrgica, maximizando o impacto de cada palavra enquanto protege seus recursos mentais e emocionais para serem investidos na execução real dos seus objetivos. Número 7. Quando o silêncio se torna poder. Existe um momento na jornada de todo homem que busca verdadeira prosperidade em que uma transformação profunda acontece. É o momento quando você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, porque seus resultados falam por você. É quando você compreende que sua força não está nas palavras que pronuncia, mas na realidade incontestável que você constrói em silêncio. Esta é a alquimia suprema, transformar necessidade de aprovação em autoridade natural. Você já se encontrou em uma situação onde sua simples presença mudou completamente a energia de um ambiente, mesmo sem dizer uma única palavra? Já percebeu como algumas pessoas carregam uma força magnética que não precisa ser anunciada ou explicada? Estas pessoas descobriram o segredo final. Quando seus resultados se tornam sua voz, o silêncio se transforma na forma mais eloquente de comunicação. Visualize um rio poderoso que não faz barulho desnecessário, mas move montanhas através de sua força constante e silenciosa. Enquanto riachos pequenos fazem muito ruído saltando sobre pedras, o rio profundo flui em majestade silenciosa, carregando navios, gerando energia, transformando paisagens inteiras. Quando você atinge este nível de desenvolvimento pessoal, você se torna como este rio. Sua influência é profunda precisamente porque não precisa ser barulhenta. Durante meus últimos anos como rei, encontrei um mercador que havia começado como um simples vendedor ambulante nas ruas de Jerusalém. Quando o conheci pela primeira vez, ele falava incessantemente sobre seus planos grandiosos de expandir seus negócios, sobre as estratégias revolucionárias que implementaria, sobre como transformaria o comércio na região. Suas palavras eram impressionantes, mas seus resultados eram modestos. Anos depois, quando nossos caminhos se cruzaram novamente, fiquei impressionado com a transformação. Este homem havia se tornado proprietário de uma das maiores redes comerciais do reino, empregando centenas de pessoas, influenciando políticas econômicas regionais. Mas sua maneira de comunicar havia mudado radicalmente. Ele falava pouco, mas quando falava, reis e príncipes escutavam. Suas palavras se tornaram preciosas porque eram raras e porque vinham respaldadas por conquistas incontestáveis. Ele havia descoberto que quando você constrói poder real, não precisa mais reivindicá-lo verbalmente. A transformação final acontece quando você compreende que o poder verdadeiro não é algo que se declara, é algo que se demonstra. Não é algo que se anuncia, é algo que se manifesta. Não é algo que se exige, é algo que se irradia naturalmente através de sua competência comprovada e seus resultados consistentes.
Quando você atinge este nível de maturidade pessoal e profissional, sua comunicação se torna cirúrgica. Você fala apenas quando suas palavras podem adicionar valor real a uma situação. Você oferece opiniões somente quando são solicitadas por pessoas cujo julgamento você respeita. Você faz promessas apenas quando tem certeza absoluta de que pode cumpri-las. Esta economia extrema das palavras cria uma percepção de autoridade que nenhuma verbosidade pode igualar. O homem que fala apenas quando necessário desenvolve uma presença diferente. Quando ele entra em uma sala, as pessoas percebem sua energia mesmo antes dele se manifestar verbalmente. Existe uma solidez, uma confiança serena, uma força contida que comunica competência em frequências mais profundas que a linguagem comum. Esta presença não é arrogância, é a manifestação natural de alguém que sabe exatamente quem é e não precisa de validação externa para confirmar seu valor. Seus resultados se tornam sua credencial de apresentação. Ao invés de explicar o que você faz, as pessoas podem ver o que você conquistou. Ao invés de descrever suas capacidades, você pode apontar para suas realizações. Ao invés de prometer o que pode fazer, você pode mostrar o que já fez. Esta é a forma mais convincente de comunicação que existe. A comunicação através de evidências concretas. Quando você domina esta fase final do poder do silêncio, você desenvolve a habilidade de influenciar através da ausência de persuasão ativa. As pessoas começam a buscar sua aprovação não porque você a ofereça facilmente, mas porque sabem que ela tem valor real quando é concedida. Seus conselhos se tornam valiosos não porque você os distribui generosamente, mas porque são raros e baseados em experiência comprovada. A liberdade que vem desta transformação é incomparável. Você se liberta da necessidade exaustiva de convencer pessoas constantemente de seu valor. Você se liberta da ansiedade de ter que justificar suas decisões para quem não as compreende. Você se liberta do desgaste emocional de tentar impressionar audiências que não importam para seus objetivos reais. Pratique agora este exercício de poder silencioso. Identifique uma área da sua vida onde você conquistou resultados sólidos e pare completamente de falar sobre estes resultados por 30 dias. Deixe que outras pessoas os descubram naturalmente através de sua observação ou através de terceiros. Observe como isso muda a percepção que as pessoas têm de você nesta área específica. Note como seus resultados falam mais alto quando não são acompanhados de autopromoção. O estágio supremo é quando você se torna confortável com o fato de que nem todos reconhecerão ou compreenderão seus resultados, e isso não afeta sua autoestima nem sua motivação. Você trabalha pela satisfação intrínseca da execução excepcional, não pela validação externa. Esta independência emocional cria um tipo de poder que é praticamente invulnerável a manipulações ou pressões sociais. Quando o silêncio se torna poder, você não precisa mais lutar por atenção porque a atenção flui naturalmente em sua direção. Você não precisa mais competir por respeito porque o respeito é oferecido voluntariamente por aqueles que reconhecem competência real. Você não precisa mais reivindicar seu espaço porque outros naturalmente criam espaço para você. Esta é a culminação da jornada. Transformar-se em alguém cujo crescimento se tornou impossível de ignorar, não porque você o anuncia, mas porque ele se manifesta de forma tão consistente e poderosa que fala por si mesmo. Você se torna a prova viva de que o verdadeiro poder não precisa de palavras para se expressar. Existe um momento sagrado que acontece quando você finalmente compreende que o silêncio não é uma técnica que você pratica, mas uma identidade que você assume. Você deixa de ser alguém que tenta ficar quieto e se torna alguém que naturalmente escolhe quando e como se expressar.
Esta transformação não acontece da noite para o dia, mas quando acontece, ela redefine completamente sua relação com o mundo. Imagine uma árvore centenária que cresceu em silêncio absoluto por décadas, desenvolvendo raízes profundas que nenhuma tempestade pode abalar. Suas folhas sussurram sabedoria ao vento, mas seu tronco permanece firme e silencioso, oferecendo sombra e proteção para todos que se aproximam. Esta árvore não precisa anunciar sua força, ela simplesmente a demonstra através de sua presença sólida e inabalável. Quando você incorpora verdadeiramente o poder do silêncio em sua vida, você se torna como esta árvore. Sua presença comunica mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Seus resultados falam mais alto do que qualquer discurso. Sua paz interior irradia uma energia que atrai oportunidades e afasta interferências desnecessárias. A jornada continua todos os dias, em cada escolha entre falar e permanecer em silêncio, entre se expor e se proteger, entre desperdiçar energia em explicações ou direcioná-la para a execução. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se você sente que está pronto para embarcar nesta transformação, junte-se a nós neste canal, onde exploramos continuamente os princípios que separam aqueles que apenas sonam daqueles que realmente conquistam. O silêncio não é o fim da sua comunicação com o mundo. É o início da sua comunicação com a versão mais poderosa de quem você pode se tornar.